Olá, aluno, prezado aluna, dando continuidade aqui ao nosso debate, ao nosso diálogo, né, ao nosso bate-papo, aprendizado sobre educação física adaptada. Iniciamos aqui a nossa sétima aula, cujo tema é Educação Física Adaptada e os Esportes. Então, assim como nós comentamos nas aulas anteriores, nós temos um conjunto de possibilidades, de métodos, de conteúdos, né, chamados manifestações da cultura corporal do movimento, entre eles os jogos, a dança, os esportes, as lutas, a ginástica e assim sucessivamente. Então, eu faço um recorte voltado aqui para os esportes, né? Comentarei brevemente sobre algumas possibilidades para ampliar a sua visão acerca desta oferta da educação física adaptada. Lembrando sobre um conjunto de palavras-chave que apareceram ao longo aqui do nosso discurso, né? A questão da inclusão, a questão da formação do indivíduo de forma integral, né? Essa questão da particularidade, dos desejos dos indivíduos, das suas potencialidades na vivência de um determinado contexto, de um determinado esporte e assim sucessivamente, tá certo? Então, vamos começar aqui esse diálogo acerca da educação física adaptada e os esportes. Então, olha só, o princípio da integração e, mais especificamente, o da inclusão tem sido um eixo de discussão, né, evidente em diferentes contextos, né, congressos, eventos, publicações variadas, corredores de escolas e universidades e os mais diversos espaços de intervenção. Então, olha só, como integrar, né? Esse é o desafio para nós, professores de educação física e sociedade como um todo. Como, de fato, promover uma integração para que as pessoas possam se desenvolver de forma integral. Tá certo? Então, integração, inclusão, né, acaba sendo um conteúdo que vem tomando corpo, que vem se desenvolvendo ao longo ali dos estudos da educação física adaptada. Então, os professores Costa e Souza, lá em 2004, nos dizem o seguinte, né? Eles apontam que a inserção dos excluídos, né, esses excluídos sociais, por conta das suas limitações, entre elas os portadores de necessidades especiais, lembrando que isso é uma terminologia, né, usualmente utilizada, ou ainda os indivíduos com necessidades especiais, pessoas com necessidades educativas especiais ou portadores, tanto na escola quanto na sociedade, tem sido uma preocupação. Né? Isso é muito interessante, né? Preocupação do ponto de vista mundial, não só do contexto brasileiro, tá certo? Então, acaba sendo algo extremamente importante esse debate sobre como a educação física pode levar essa formação para os indivíduos. Até porque a educação física se mostra como uma democrática, né? Então, eu, como licenciado, mestre na área de educação física, para mim é muito forte essa questão da formação das pessoas, dessa questão do movimento, das oportunidades, das vivências, né? Das experimentações, do lazer, da saúde, da qualidade de vida. Então, se nós buscamos tanto estes conteúdos para o nosso dia a dia, cabe a nós levarmos esses conteúdos para os nossos alunos, né, para que sejam incluídos, né, por meio das devidas adaptações necessárias. Então, eu convido você a fomentar este debate, a levar este debate para o seu espaço de intervenção e para o círculo de profissionais, de colegas, de alunos e professores dos quais você faça parte, para que nós possamos avançar nesse discurso, levando, né, desenvolvendo uma educação física adaptada de qualidade para as pessoas. Ok? Então, olha só, peço para que você motive-se para, de fato, promover uma transformação, ok? Na educação física adaptada, na educação física inclusiva. É de fato que a gente esteja motivado. E motivação é uma palavra que acaba nos surpreendendo e nos chamando para a missão no sentido da gente transformar a educação. Motivar-se, né? É nós pensarmos por meio de intencionalidades pedagógicas, intenções que de fato possam
favorecer o desenvolvimento das pessoas, mas não só pensamentos isolados, né, intenções, mas ações, né? Então, a gente precisa motivar-se para fazermos ações que, de fato, transformem essa educação. E, obviamente, isso é uma questão que eu chamo a atenção individualmente para cada professor e para cada aluno que eu oriento, que eu ministro aulas no dia a dia. Essa transformação ela depende de nós, né? Então, nós exigimos tanto dos governantes, da política, né, do dia a dia, né? Nos deparamos com uma série de desafios que nem sempre são aqueles que nós buscamos, mas cabe a nós fazermos a nossa parte, mesmo que de forma mínima ou máxima possível, levando ali os nossos conhecimentos de forma a abranger a maior amplitude de possibilidades e indivíduos presentes nas nossas turmas de educação física adaptada ou ainda nos espaços de intervenção que nós atuamos ou iremos atuar, ok? Chama atenção para que você também faça anotações, anote as devidas palavras-chave, termos que te chamem a atenção, para que você consiga articular o seu pensamento acerca desse debate que nós estamos fazendo aqui. Certo? Então é importante, né, que nós façamos a reflexão sobre a história da educação física, sobre a história dos esportes, sobre a história dos conteúdos que nós iremos oferecer, tá certo? Essa história da educação física, do esporte adaptado, buscando compreender e também refletir a sua relação com os princípios filosóficos da integração e da inclusão dos indivíduos, tá certo? Então, não só filosóficos, mas biológicos, anatômicos, fisiológicos, bioenergéticos, sociais, culturais. Claro que são áreas muito distintas, nós não vamos dominá-la plenamente, mas cabe a nós pensarmos aí nessa variedade de conceitos para pensarmos a partir desses princípios, né? Integração e inclusão. Novamente, buscando esse contexto de ressignificar aqui o nosso pensamento sobre a praxis, né? Que praxis é essa? Como, de fato, nós oferecemos a educação física para esses sujeitos, tá certo? Então, ela deve estar voltada para o atendimento pleno, dentro das nossas limitações e das limitações dos indivíduos que irão receber este contexto, tá certo? Sobretudo na área escolar, que acaba sendo um espaço de extrema importância para a formação de desses indivíduos para o contexto social. Obviamente, não nos restringimos apenas à escola, fica clara essa questão, que os diferentes espaços de intervenção podem receber ali o nosso trato, né, o nosso cuidado, as nossas intervenções personalizadas. Mas a escola acaba sendo um espaço importantíssimo para que nós possamos desenvolver esses indivíduos em sua plenitude. E ainda convidar para o debate acerca da inclusão, da educação física adaptada, dos conteúdos, das manifestações, envolvendo outros colegas, professores, pais, comunidade e os indivíduos que receberão essas intervenções, ok? Então, fica aqui o meu comentário para que você amplie a sua visão sobre essa questão. Então, olha só, a literatura especializada, ela aponta uma série de achados para nós, né? Sobretudo do desenvolvimento do esporte, para essas pessoas portadoras, né? Pessoas com necessidades especiais, desde a década de 50, né? Em 1958, a Fundação Clube dos Paraplégicos, em São Paulo, né, já aportava esse tipo de conhecimento. São Paulo, o Clube do Otimismo do Rio de Janeiro também, já lidava com essas questões conceituais. Então, perceba que esses apontamentos não são de hoje, né? Eles já têm uma longa data, décadas, dos quais estão sendo ali debatidos no dia a dia com alunos, professores, pais e comunidade. Okay? Então, olha só, atividade física para o PNE, portador de necessidades especiais, né? Lembrando que temos uma série de nomenclaturas, novamente chamando a atenção para essa redundância, PNE, portadores de necessidades especiais, ou ainda pessoa com necessidade especiais. Pessoas com necessidades educativas especiais também, e assim sucessivamente. Mas pense em PNE, essa pessoa que detém essa limitação.
certo? Então, a atividade física para esses indivíduos ocorre aproximadamente ali, conforme eu comentei, desde a década de 50, tá certo? Cujo enfoque é a prática de atividades, sobretudo para esse contexto médico, assim como nós vimos nos vídeos anteriores, inclusive para aquela questão das práticas pedagógicas, né, que direcionam ali a formação do indivíduo para ter ali uma saúde adequada, essa questão do contexto militarista, essa questão também tecnicista, que preservava muito bem essa questão da saúde do corpo. O que não é diferente de hoje. Obviamente, nós precisamos ter um corpo saudável, né? Saúde, higiene, saúde e qualidade de vida. Entretanto, existem outras variações, como nós vimos no vídeo anterior, de abordagens que poderão ser trabalhadas, inclusive de forma sincronizada, no sentido de você mesclar o que cada uma das abordagens pode potencializar ali nas suas intervenções. Alunos também, durante essa formação, é que a literatura especializada ela possui uma série de lacunas. O que são lacunas? Né? Brechas, né? Possibilidades ainda não descobertas, possibilidades que carecem talvez de um estudo mais aprofundado. Então, essa literatura ela carece ser desenvolvida constantemente. Desenvolvida, analisada, criticada. A crítica é importantíssima no sentido de nós percebermos o que está posto, o que faz parte do modus operandi, o que é vivenciado no senso comum, né? Experimentando. E uma palavrinha que eu poderia ter colocado aqui, e que eu não coloquei, é inovação. Então, a gente desenvolve, analisa, critica, experimenta e inova. O que é inovar? Apresentar alguma melhoria, algum ajuste, alguma potencialidade à luz das nossas experiências. Então, inovar acaba sendo essa possibilidade que cabe a nós pensarmos por ela. A inovação, diferente do que muitos pensam, não tem relação somente com computadores, com tecnologias extremamente avançadas. A inovação consiste nesse contexto, né? Eu visualizo o cenário, formo as minhas dimensões conceituais, parto para as questões procedimentais, as dimensões procedimentais, e penso nas dimensões atitudinais. Percebo esse cenário, adoto uma lente que me possibilite visualizar de forma ampla, de forma crítica reflexiva, entendendo o que de fato se passa, o que se passou, o que eu posso fazer, e neste contexto eu adoto um elemento de inovação, né? Tentando minimamente ali melhorar e trazer elementos que vão impactar esse indivíduo que tem limitações e que pode ser atendido por meio da educação física adaptada. Certo? Então, a ideia é promover reflexões e eventuais mudanças, tá certo? Nos diferentes cenários em que o professor irá operar, né, trabalhar, vivenciar a educação física adaptada. Certo? Então, esse fragmento aqui me chama bastante atenção de nós pensarmos que a literatura ela não está completa. Existem estudos extremamente importantes que vão nos apoiar, mas são inconclusivos de certa forma, que carecem ali da nossa interpretação para que nós tenhamos uma compreensão acerca daquilo que é trabalhado. Tá bom? Então, a ciência ela é dessa forma. Algo que foi apresentado hoje pode ser refutado amanhã. Então, é importante nós pensarmos aí nesse dinamismo e ter ali as nossas intervenções e os nossos estudos. Ok? Então, o que acontece aqui? Costa e Souza nos diz a seguinte questão, né? Eles descrevem que os programas eram denominados ginástica médica, cuja finalidade era prevenir, né, doenças utilizando exercícios corretivos. Não só doenças, mas indivíduos mutilados e assim sucessivamente, tá bom? Então, fica aqui esse apontamento que nos ajuda a refletir sobre essa questão. Então, aqui, ó, assim como eu comentei, eu trago um novo fragmento que, após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o implemento do esporte na educação física, tá bom? Então, são possibilidades
que nos ajudam a compreender esse contexto à luz do contexto após a Segunda Guerra Mundial. Então, algo que nos chama a atenção para que nós possamos entendê-lo plenamente. Então, os professores apontam que a maioria dos historiadores e arqueólogos concordam que os chineses, né, em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, ou 3.000, conforme eu já comentei aqui, foram os primeiros a criar esses tipos de abordagem. Tá bom? Então, algo que nos chama a atenção e que vale a pena, sobretudo, entendermos a partir deste contexto histórico e que vai nos ajudar a avançar os nossos entendimentos acerca da educação física adaptada. Então, a educação física ela influenciou a sociedade e a escola por meio de valores como princípios de rendimento, comparação, competição, recorde. Então, isso é muito evidente ainda na sociedade atual, quando nós lidamos com essa questão da inclusão, da adaptação, isso se torna um desafio para nós percebermos. Entretanto, é importante que nós tenhamos essa visão de que o esporte ele foi balizado, né, ainda é balizado por conta dessas questões de rendimento, comparação e competição. Então, isso é algo que nós devemos entender que ele existe no dia a dia e que, né, nós, no que diz respeito à inclusão, à adaptação do sujeito, devemos contornar esses apontamentos para melhor formar esses indivíduos como um todo. Tá bom? Então, a educação física torna-se um componente curricular que se destaca na sociedade, buscando legitimidade de forma recorrente para melhor trabalhar o atendimento da população, inclusive lidando com as diferentes formas adaptadas de inclusão dos indivíduos com variadas enfermidades e limitações. Certo? Então, é um ponto que chama atenção para que nós pensemos nessa questão aqui da legitimidade, né? Legitimidade como um todo. Então, um outro ponto aqui que eu chamo a atenção é que as ideias de corpo perfeito, bonito e saudável, vieram em decorrência das primeiras décadas do século XX. Então, interessante, cujo sistema educacional brasileiro sofreu influência dos métodos ginásticos e da instrução militar, o que favorecia a educação do corpo, que é exatamente aquilo que nós vimos ali nas abordagens disponíveis no quadro anterior, nas aulas anteriores. Então, essa questão do corpo perfeito era muito forte e ainda é muito forte, né? Corpo bonito, perfeito, saudável, mas que ao longo do tempo, que nesse debate acerca da educação física adaptada, sobre as diferentes concepções da educação física, se tornando, né, objeto de debate, mas à luz de outros conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Então, se nós queremos lidar com a inclusão, a educação física adaptada, que inclui, nós devemos sim compreender esses aspectos, mas trabalharmos com outros conteúdos que de fato vão favorecer essa inclusão de forma plena. Ok? Em um dado momento, a meta era a constituição de um físico sempre saudável e um corpo organicamente harmonioso e equilibrado. Então, perceba como a educação física era trabalhada de fato a formar o sujeito perfeito. Né? Perfeito, saudável, organicamente harmonioso, totalmente equilibrado, o que é, sim, importante para o dia a dia, mas que não condiz com a realidade de muitos brasileiros e da sociedade como um todo. Né? Então, quem aqui não tem os seus desafios, os seus problemas, a falta de harmonia em um determinado contexto da vida, o descompasso gerado por meio dos desafios? Então, é importante nós lidarmos com essas questões e sabermos que esse indivíduo é integral e que ele sofrerá esses desafios à luz dos diversos conteúdos que são oferecidos para eles. Tá bom? Conteúdos, desafios e vivências. Então, o Costa e o Souza, eles apontam para nós, né, alguns achados que vão nos ajudar a compreender essa questão dos jogos, né? Jogos, né, esportes, enquanto
manifestações da cultura corporal do movimento. Então, ele traz para nós o seguinte, ó, esses professores. Os Jogos Paralímpicos são a expressão máxima do desporto de alta competição entre as pessoas portadoras de deficiência, né, pessoas que têm alguma limitação, sendo que os participantes são os melhores atletas, né, portadores de alguma deficiência. Então, perceba que, em um extremo, nós falamos sobre essa questão do alto rendimento, que deve ser minimizada, né, que deve ser objeto de discussão, mas não necessariamente levado em consideração nas nossas aulas de inclusão. No outro extremo, há indivíduos que topam, que aceitam vivenciar esse alto rendimento e acabam, veja que questão interessantíssima, né? Então, os Jogos, né, Paralímpicos, né, são um acontecimento esportivo mundial e representa um avanço considerável na área da educação física adaptada, ok? Então, é algo que é de forma abrangente, cada dia mais pessoas estão interessadas no conhecimento dos esportes paralímpicos e eles acabam sendo boas referências para que nós possamos pensar a educação física adaptada como um todo. Tá bom? Então, há um conjunto de modalidades de esportes individuais, de esportes coletivos, que, de fato, vão nos ajudar a entender a educação física adaptada, os esportes adaptados. Então, existe um conjunto de esportes semelhantes aos esportes que são oferecidos no cotidiano para indivíduos sem limitações, né? O atletismo, o judô, a natação, o basquete, o tênis de mesa, halterofilismo, futebol, esgrima, ciclismo e uma série de outros esportes que podem ser trabalhados. Eu trago essa questão paralímpica para que você entenda essa dimensão do alto rendimento, mas adapte ali para a sua realidade, para a realidade em que você fará as devidas intervenções. Ok? Então, por exemplo, o atletismo, um indivíduo que ele tem problema de deficiência visual, ele vai precisar de um apoio, de um guia, né? Um outro participante que ajuda ele no seu desenvolvimento na corrida. O judô, ele abarca também os indivíduos totalmente cegos, ou aqueles que possuem apenas percepções de vultos, né? Na natação, os indivíduos cegos com problemas visuais, eles podem, por exemplo, receber notificações do seu treinador para conduzi-los acerca do desenvolvimento das provas ali ao longo da natação, nas bordas da piscina. Entendeu? O basquete, por sua vez, pode ser realizado por meio de cadeiras de rodas adaptadas, cadeiras de rodas específicas para a prática do basquete, e assim sucessivamente. Então, eu trago essas considerações, sobretudo, para te ajudar a refletir, para que você, de fato, pense sobre esses contextos, né? Sobre essas vivências aqui de esportes de alto rendimento. Tá bom? Então, entre os esportes, eu trago uma série de possibilidades que nos ajudam a entender, né, a importância desses conteúdos para o desenvolvimento do sujeito. Aprimora a coordenação motora, melhora o equilíbrio do indivíduo, a possibilidade de acesso ao lazer e à reabilitação, prevenção de deficiências secundárias, encoraja o indivíduo, motiva, promove a manutenção da sua saúde, desenvolve habilidades motoras específicas, funcionais, cognitivas e afetivas, né? Promove o desenvolvimento da capacidade no sentido de resolução de problemas do cotidiano. Uma série de benefícios que ajudam esse indivíduo como um todo. Não apenas esses que possuem limitações, mas aqueles que estão predispostos a vivenciar os esportes. Melhoria do desenvolvimento, autoestima, autovalorização, melhoria da autoimagem, estímulo à independência, experiências com outras possibilidades, compreendendo as suas limitações, vivências de situação de sucesso, de fracasso também, de frustração, enquanto algo extremamente importante para o seu desenvolvimento. Condições orgânicas e funcionais acabam sendo impactadas com a vivência dos esportes, dos conteúdos como um todo, das manifestações da cultura corporal,
né? Melhora a circulação, a respiração, o aparelho reprodutor, excretor, enfim, um conjunto de possibilidades que são integradas e que formam esse indivíduo de forma ampla. Tá certo? Melhorar a força, a resistência muscular, o ganho de velocidade e assim sucessivamente. Olha só a quantidade de variáveis que fazem parte desse desenvolvimento e que vão impactar de forma significativa a vida desses indivíduos, né? Obviamente, são muitos conteúdos para que nós nos apropriemos em um curto espaço de tempo, mas são insights, né? São ideias, são evidências, né? São fatos que nos mostram ali a importância da inclusão, a importância do esporte inclusivo, né? Da vivência dos indivíduos dentro desse contexto para o seu desenvolvimento integral, né? O seu desenvolvimento amplo. Então, é importante que nós pensemos ali sobre cada uma daquelas variáveis, né? E como, de fato, nós podemos trabalhar, né, essas variáveis no nosso contexto, seja escolar, seja universitário, seja no clube, né, no espaço de intervenção que você trabalha, enfim, no local que você irá promover a educação física adaptada. E o desejo ali potencializar as questões metabólicas, né, questões voltadas para o condicionamento cardiorrespiratório desse indivíduo, locomotor, né? Então, são questões que vale a pena você refletir, né, para, de fato, trabalhar de forma personalizada, exclusiva e inclusiva para ajudar esse indivíduo a ser um indivíduo melhor. Tá bom? Então, fica aqui as reflexões, você consiga avançar nos seus estudos e nas interpretações acerca deste contexto. Então, aqui os esportes, eles promovem, de fato, a inclusão do indivíduo, né? Tanto de forma social, quanto de forma orgânica, biológica, né? Funcional, né? E assim sucessivamente. Ele promove de diferentes maneiras ali o desenvolvimento da vida e da saúde desse indivíduo. Qualidade de vida, saúde, lazer, competição, alto rendimento também, que é o que eu comentei, acaba sendo algo muito importante que deve ser levado em consideração, mas não o único objeto de estudo e de trato com esses indivíduos, tá bom? Mas perder a importância dos esportes dentro aí destes contextos, né? Então, as atividades físicas, as atividades esportivas, né? Sejam esportes de alto rendimento ou esportes lúdicos, as atividades de lazer também, propostas para esses indivíduos que possuem uma série de limitações, podem ser algo extremamente fantástico para o desenvolvimento da sua vida, né? Para a sua qualidade de vida. Então, nós percebemos que diversos indivíduos eles são impactados por esses conteúdos, né? Então, um indivíduo que possui uma série de sequelas, poliomielite, os indivíduos também que têm lesões medulares, os indivíduos que têm lesões cerebrais, assim como nós observamos ali no contexto anterior, né? O indivíduo que tem ali a paralisia cerebral, né? O acidente vascular cerebral também. Então, são pontos que acabam nos chamando bastante atenção dentro desse contexto. Os indivíduos amputados, os indivíduos que possuem as diversas limitações locomotoras, acabam sendo ali influenciados, acabam sendo integrados por meio desses esportes, desses conteúdos. Então, aqui os valores terapêuticos, os benefícios são diversos, tanto na esfera física quanto psíquica, tá bom? Então, cabe a nós pensarmos novamente, chama atenção para essa questão do sujeito integral, né? Composto por um conjunto de segmentos corporais, membros superiores, inferiores, né, e seu conjunto de órgãos, mas também para essa questão das abordagens cognitivas, afetivas e assim sucessivamente. Lembrando, novamente, que nós devemos buscar o que a literatura nos apresenta, os achados que estão previstos na ciência, nos artigos científicos, nos cursos, nas disciplinas, nos materiais como este,
que eu estou trazendo para você, mas para que você amplie a sua visão, né, e entenda de forma muito mais ampla esse fenômeno. Né? Aprendendo comigo, com o professor Gitone, né, aprendendo em outros momentos ao longo da sua carreira, para que de fato você amplie a sua visão, né, sobretudo da dimensão conceitual, para fazer ali intervenções muito mais seguras, intervenções muito mais atrativas, consideradas, de fato, promovam o desenvolvimento daquele sujeito. Então, eu vou ficar muito feliz em saber que você está reunindo esses conteúdos e os que você vem estudando, né, pensando de forma ampla, tá certo? Você vai se especializar, vai dominar um determinado assunto, só que eu peço que você pense de forma ampla acerca dessas abordagens que estão sendo colocadas aqui para vocês. Lembrando novamente que a literatura tem uma série de lacunas. Então a gente vai buscar esse equilíbrio, literatura e as nossas vivências práticas, né? As nossas vivências do cotidiano, as nossas vivências nos diferentes espaços de intervenção, ok? Então espero que você tenha se apropriado destes contextos, espero que você se aproprie dos autores e das referências que estão sendo abordadas aqui, destacadas para você, e que você continue essa missão de ser um profissional, uma profissional cada vez mais competente e que, de fato, não só competente do ponto de vista teórico, metodológico e prático, mas competente no sentido de transformar a vida dos indivíduos que carecem ali do seu apoio e das suas intervenções, tá certo? Então, muito obrigado. Espero você na próxima aula e bons estudos.